Livro do profeta Samuel, capítulo de número 14. 1 Samuel 14. Abra comigo sua Bíblia. Aleluia. À medida que você for abrindo, vai glorificando ao Senhor. Eu quero celebrar aqui a presença do pastor Alex e da pastora Fabiana. Glória a Deus. É uma alegria, um privilégio tê-los aqui. Eles estiveram conosco ontem o dia todo. Foi um dia muito precioso aqui na igreja para nós. Tivemos nosso encontro do NEC, foi de maneira muito especial. Eu queria honrar e eles acabaram ficando. Tem tantos compromissos, mas falaram, vamos ficar amanhã cedo para o culto. Glória a Deus. Que bênção receber vocês aqui. Sejam sempre bem-vindos. Passando por São Paulo, tem uma casa aqui em Suzano. Que Deus os abençoe. Vamos aplaudir a Deus pela vida deles. Obrigado, gente. Deus abençoe ricamente. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 14. Deixe sua Bíblia aberta a partir do verso de número 24. A manhã de hoje vai ajudar muito você. Na semana passada, nós falamos muito sobre a justificação, que remete ao nosso passado e transfere sobre nós hoje a justiça de Jesus. Ou seja, eu não sou justo por mim mesmo, eu fui vestido com o manto de justiça que estava sobre Jesus. Ou seja, as minhas iniquidades, os meus pecados do passado já não interferem mais sobre mim, porque a justiça de Deus foi operada em Jesus na cruz. Levante a mão e diga, livre de toda a condenação. Ou seja, sobre nós, o peso dos erros do passado não governam mais. Posso ouvir um amém? Quando eu olho para trás, não há nada que me culpe ou condene. Porque pelo sangue de Jesus, na obra da cruz, eu fui redimido. No ano de 2020, eu fui internado no início da crise do Covid. Eu fui colocado no quarto de isolamento, era início, poucas informações, tratamentos conturbados, informações desencontradas. E era muito fácil para mim perceber as vitórias e as derrotas no corredor do hospital. Eu sabia quando alguém saía vencendo, pelo barulho que eu ouvia, pela movimentação do corredor, eu sabia, hoje alguém venceu. Mas também sabia quando falava assim, hoje alguém perdeu. Alguns estavam saindo pela porta da frente, outros estavam saindo pela porta do fundo. E eu estava ali, podendo sair pela porta da frente ou podendo sair pela porta do fundo. Curiosamente, a minha janela dava para o fundo. Mas a minha porta dava para frente. Tem duas maneiras de ver as coisas sempre. Mas eu me lembro que numa noite solitária, deparando com essa realidade, e aí? Eu parei por um instante. E a sensação mais maravilhosa da minha vida eu tive ali. De olhar e dizer, nada me condena, nada me aflige, nada me perturba. Senhor, eu mergulho nisso em paz. O problema é de quem vai ficar, porque eu sei para onde eu estou indo, sem nenhum milímetro de dúvida da rota que eu vou tomar. Sabe por quê? Não porque eu vivi uma vida perfeita, mas porque eu entendo a justificação. Meu passado foi resolvido, e foi resolvido antes do meu passado começar a ser passado. Ele foi resolvido antes de eu existir, ele foi resolvido antes de eu nascer, ele foi resolvido antes de eu começar. Ele foi resolvido na cruz. Levante a sua mão e diga, em Jesus, minha vida foi resolvida.
Bate no ombro de alguém e diga: o tipo de fé que você tem determina o tipo de vida que você vive. Mas esse é assunto da semana passada, a gente precisa avançar na matéria. Então o meu passado não me amaldiçoa. Você pode dizer: o meu passado não me amaldiçoa. Diga: o meu presente também não. A mensagem que eu quero trazer para vocês hoje, eu quero chamar de o caminho da graça. Posso ouvir um amém? Verso de número 24, quero que vocês acompanhem comigo. Os homens de Israel estavam exaustos, estavam? Cutuca alguém e fala: às vezes a vida cansa. Mas fala assim: às vezes a gente faz dela mais cansativa do que precisa. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto, o imposto sempre cansa, pois Saul havia imposto um juramento dizendo o quê? Maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado de meus inimigos. Por isso naquele dia ninguém tinha comido. Então o exército estava marchando sem comer. Por quê? Porque o rei havia imposto, dizendo o seguinte: até a gente ter vitória, ninguém come. E se tivesse algum crente brasileiro lá, ia dizer: aleluia, aleluia, vamos pagar o preço. O preço da vitória. Vai dizer que você nunca falou isso. Ai, você precisa ler a Bíblia. Verso 25. O exército inteiro entrou num bosque, onde havia o quê? Mel onde? Onde se viu uma terra que emana mel? Nunca vi. Mas tudo bem, vamos seguir. Onde havia mel no chão. Eles viram o mel escorrendo, contudo, diga a bênção pelo caminho, e ninguém pegando. Pois temia o juramento, temia a maldição, temia o decreto. Jonatas, porém, eu gosto disso, olha só. Jonatas, porém, não sabia. Tem coisa que é melhor não saber. Por isso, cuidado com aquilo que você anda ouvindo. Porque o que você anda ouvindo determina diretamente o tipo de vida que você anda vivendo. Porque a fé que você tem determina o tipo de vida que você vive. E a fé que você tem é fruto daquilo que você ouve. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército. De modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão, molhou no favo de mel. E agora leia comigo o que ele diz: quando comeu, seus olhos brilharam. E então um dos soldados disse: seu pai impôs do exército um juramento severo, dizendo: maldito seja o que comer hoje. Por isso, os homens estão exaustos. Diga comigo: o caminho podia ser mais fácil, mas um homem fez o caminho mais difícil. Cuidado para que doutrinas humanas não façam o seu caminho mais difícil do que precisa ser. Para ou continua? Vem para o texto comigo. Saul está liderando o exército de Israel. E ele está numa batalha contra os filisteus. Ele vem numa sequência de guerras contra os filisteus, estabelecendo seu reinado. Naqueles dias, há uma sequência de batalhas. E dentre eles, o filho de Saul, Jonatas, está se destacando.
está tomando risco, está ousando na guerra, está enfrentando tropas e tem trazido muitas vitórias. Naquele dia, Saul faz uma invocação de maldição. Diga comigo: boca que abençoa não pode amaldiçoar. Diga assim, ó, não existe boca flex. A Bíblia diz: fonte que jorra água doce não pode jorrar água amarga. Boca que sai bênção não pode sair. Porque tem gente que glorifica no domingo, mas pragueja na segunda. Tem gente que dá glória no culto, mas já amaldiçoa na saída do estacionamento. Eu sei como é. Olha lá, cortou a minha frente, Olha lá, fica com colete aí, fazendo o que com colete aí? Fica com o colete aí. A irmã tem uma risada dela, é um delay sempre. Eu falo, espero 30 segundos, minha risada é irmã. Eu glorifico a Jesus. Olha lá, ela vai começar agora. Ai, Jesus, me ajuda a ter jeito. Ai, love you. Olha para mim. Saul impõe uma maldição. Ninguém vai comer até a gente vencer os filisteus. Hoje ninguém come. E aí os soldados começam a marcha, só que eles vão murchando na marcha. Eles vão murchando. Então uma batalha que já é difícil fica mais... E o que eu quero falar sobre isso? É que muitas vezes a gente está fazendo o caminho da fé ficar mais pesado do que precisa. Posso ouvir um amém? Porque a gente criou um imaginário de que se eu sofrer, que se for muito difícil, se me doer demais, Deus está no negócio. Porque a gente associou espiritualidade com dor e sofrimento. Eu não disse que vai ser tudo fácil, mas eu estou dizendo que não precisa ser tão difícil quanto muita gente está escolhendo fazer ser. Posso ouvir um amém? Então tem muita gente que Deus está convidando ele para a boa notícia do Evangelho, mas ele está abraçando as limitações e as dificuldades da religião. Porque criou-se no seu imaginário que se eu não pagar o preço, que se não doer em mim muito, que se eu não sofrer igual Deus vai se agradar de mim. E a gente faz dos preços da nossa vitória um transtorno para o nosso caminho. E a gente caminha debaixo de um caminho de maldição, de legalismo e de opressão, quando podia caminhar debaixo de graça, favor e misericórdia. Olha o que Jesus diz, Mateus capítulo de número 23, verso de número 24. Olhe para mim, põe o texto para mim, rapidamente. Mateus 3, depois Mateus 11, vamos lá? 23, verso 24. O que diz o texto? Vocês como mosquito engolem um. Agora volta comigo para o verso 4, por favor. 23, 4. No 3 todo mundo lê, vamos lá? Respira fundo. Toma a harpa, lê bonitinho, respeitando ponto e vírgula, valeu? 1, 2, 3.
Deixa o texto aí. Muitas vezes a imposição de um peso religioso arca os ombros das pessoas fiéis e honestas. E o que está acontecendo é que Saul colocou um peso sobre o exército desnecessário. É o tipo de gente que impõe sacrifício, mas não estão dispostos a pagar o preço. Eu me lembro de uma história, posso contar? É da minha família, minha bisavó. Minha bisavó estava trabalhando na cozinha da paróquia lá, no tempo da quaresma. E na quaresma você sabe que o católico não come carne. Era bem radical. Meu pai estudava em colégio de freira, então ele tinha que abrir o pãozinho, se tivesse um presunto, uma coisa assim, tinha que tirar e o pãozinho ficava sem nada. E a minha bisavó estava na paróquia lá. E terminou a missa, passou lá, e ela viu o padre cortar um teco de uma linguiça e jogar para dentro uma calabresa. E a minha avó escandalizou, minha bisavó escandalizou, achando que o padre estava distraído, tinha esquecido. Padre, a quaresma! E o padre olhou para ela e falou assim: faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Como uma boa vertulo, amável, a panela da mão dela voou direto na cabeça do padre e assim. Bom, às vezes a gente vai atando fardos pesados demais, são difíceis do povo carregar. Observe que o texto diz que eles estavam atando sobre o povo fardos pesados. O que Saul está fazendo com seu exército é atar um fardo. Capítulo de número 11, verso de número 29 do texto de Mateus. Olha o que Jesus diz. Agora vamos ver Jesus. Vamos ver Jesus? Vamos ler no 3 todo mundo? 1, 2, 3. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Verso 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. De novo, todo mundo, vamos lá? Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem fardo, mas é leve. Tem jugo, mas é suave. Segure na mão de alguém e diga: cuidado, para que as imposições deste tempo não tragam sobre você fardos pesados demais. A batalha já não é fácil. Que eu disse, a batalha já não é fácil. O caminho já não é simples. Mas tem gente fazendo o caminho difícil demais. Observe o que Saul disse no texto que a gente está aberto, lá no verso de número 24: maldito. Há muitas pessoas que chegaram aqui com sentença de maldição, porque aprenderam a viver uma vida debaixo de peso. Há outras pessoas que nos julgam por dizer que a gente faz o caminho do evangelho fácil demais, e que nos amaldiçoam por isso. Agora olhe para o texto. Volta comigo lá. Verso de número 24. Olha só. Verso de número 25, perdão. Do capítulo 14 de 1 Samuel, que você está aberto. O exército inteiro entrou num bosque onde havia mel no chão. Diga comigo, a promessa está brotando
da terra. Qual foi a promessa de Deus quando falou com Moisés sobre tirar o povo lá do Egito e levar para Israel? Qual foi a promessa? Vou levar vocês, como é que é? Para uma terra. Qual que era a promessa de Deus? A terra de vocês vai brotar? Aí vamos lá. O que Deus disse? A terra vai brotar mel. Aí vem um rei que diz assim: enquanto vocês não vencer, enquanto vocês não triunfar, nós não vamos comer nada. Vocês vão caminhar. E aí eles estão caminhando, e aí de repente o que tem no chão? O que tem nu? E o que Deus disse que teria no chão? Então a terra está brotando a promessa. Não é isso a vida de muito crente? Deus fez promessa, mas o conceito religioso faz ele andar numa terra que brota mel, numa terra que brota leite, numa terra que é abençoada, mas ele fala: não, eu não posso, porque a vida nesse caminho é uma vida de dureza. Aqui é sofrer bastante para ganhar o reino do céu. É tudo mais difícil para mim, porque afinal de contas, o mundo jaz no maligno, então agora tudo para mim tem que ser mais complicado, mais difícil, mais pesado, mas eu estou pagando o meu preço, eu vou chegar lá. O que está acontecendo no caminho? Gente que está deixando de desfrutar o caminho por causa da imposição de homens. Consciente ou inconsciente, a gente está vivendo um tipo de fé, com medo de maldição, com medo de que Deus vai julgar, Deus vai me condenar, Deus vai me matar, Deus vai me destruir, porque a sua mente foi moldada para ter medo. Para ou continua? Toca o nome de alguém, diga: a promessa está brotando da terra. Não seja inibido pelo medo da maldição. Vai trabalhar, vai viver, vai gozar do melhor da terra, vai desfrutar do bem do Senhor, vai viver a vida boa que Deus tem para você. Eu não chamei de vida fácil, mas estou chamando de vida boa, porque Deus tem uma vida boa, perfeita, agradável, para mim e para você. Eu não estou dizendo que é uma vida milionária, mas eu estou dizendo uma vida que tem mel pelo caminho, tem doçura pelo caminho, tem alegria pelo caminho, tem bondade pelo caminho, tem sustento pelo caminho, tem vigor pelo caminho, tem renovo no caminho, tem graça no caminho. Levante a mão e diga: no meu caminho tem graça. Que vive vivendo demônio onde não tem, vive vivendo pecado onde não existe, vive vivendo juízo onde Deus não quer, vive tentando pagar um preço que Deus não está cobrando. No meu caminho tem graça. Tem inimigo? Tem, mas tem mel pelo caminho. Tem batalha? Tem, mas tem mel pelo caminho. Está no meio de uma guerra? Tá, mas tem mel pelo caminho. Agora o que eu tenho visto é muita gente que está caminhando pelo caminho sem desfrutar do mel que Deus dá. Aí os filhos estão oprimidos, a mulher está se secando, o casamento está uma ruína, a vida está indo, e você está deixando pelo caminho o mel, porque alguém colocou na tua cabeça que você não pode pegar. Olha comigo o verso de número 27. Oh meu Deus, eu precisava de umas horas para falar com vocês sobre isso. O que diz o texto? Verso de número 27, põe para mim do capítulo 14. Olha só.
Jonatas, porém, diga comigo, tem hora que a ignorância é uma bênção. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que ele fez o quê? Rapaz, Deus é bom, olha só. Eu estou cansado, estou com fome, estou na batalha, tem dia que eu estou nessa luta, mas Deus preparou aqui um melzinho, oh, coisa boa. E olha que eu acho lindo, olha como termina o texto. Lê a última frase para mim, todo mundo. Honestamente, olha para mim. Você conhece mais gente servindo a Deus que os olhos brilham ou que os olhos estão apagados? Honestamente, as pessoas mais dedicadas à religião que você conhece por aí, os olhos brilham ou estão apagados? O meu está brilhando. E vai continuar brilhando. Sabe por quê? Porque eu vou desfrutar do mel do caminho. O olho dele brilhou de novo. O olho dele brilhou de novo. Olha a diferença agora. Os homens que conheciam o decreto de maldição estavam andando cabisbaixo, mas o homem que ignorava o decreto de maldição está vivendo livre e abençoado. Diga comigo, vivendo conforme a fé. O que você ouve molda a sua fé. Posso falar? O que você ouve molda sua fé. Eu já tentei, gente. Eu não ouço mais rádio evangélica. Não dá para mim. Eu tento. Aí outro dia, nossa, você fazer aqui uma oferta de R$2 por dia, nós vamos mandar para você um negócio que você vai pregar na porta aí, ó, e vai trazer sorte para você e para sua casa. Com R$2 por dia você protege. Não dá para mim. Agora sabe qual é o problema? A gente fica ouvindo essas coisas e vai criando estrutura de maldição e condenação na nossa cabeça. E a gente para de desfrutar do bem que Deus quer nos dar. E a gente para de provar o mel do caminho. Porque vão modelando a nossa mente na religião, vão modelando a nossa mente no fanatismo, vão modelando a nossa mente numa forma de dominação. E há muitos anos eu tenho ouvido, Júlio, mas se você falar dessa maneira, e as pessoas não se sentirem obrigadas, como é que elas vão fazer? Ora, vai ser como sempre foi, pela graça de Deus. Você não é obrigado aqui a dizimar, a ofertar, e eu nunca vou te amaldiçoar. Mas Júlio, se você não falar, as pessoas vão... Você ora pelas pessoas. Tem pastor que amaldiçoa o crente quando viaja no domingo. E aqui os crentes fazem fila. Pastor, ora por mim, porque semana que vem eu estou viajando. Vai, meu filho, Deus te abençoe, desfruta. Aí se eu conheço o lugar, eu falo, vai em tal lugar que lá tem um peixe bom para valer. Ó, tal lugar tem uma carne boa. Que eu vou viajando pregando, os pessoal sempre me leva nos lugares bons para comer. Eu só conheço lugar de comer. Mas estou tentando manter a forma. Olha o mel no caminho. Olha o mel no caminho. É isso aí, ó. É isso. Um pregador tem que sofrer quando vai fazer missão, não é isso? Mas é mel no caminho. Outro dia, eu me lembrei uma história agora. Eu estava pousando numa cidade. O avião foi chegando assim, quando o avião foi pousando, e eu já tinha ido pregar nessa igreja várias vezes, e ele sempre colocava no hotel, que a câmera era ruim demais, gente. A câmera era ruim demais. E quando estava pousando, eu falei assim, Jesus, eu não acredito que essa noite eu vou ter que dormir de novo naquela cama,
O hotelzinho é limpinho, bonitinho, arrumadinho, mas a cama é ruim demais. Os colchão daquele hotel horrível. Me ajuda, Jesus. Irmão, se eu fosse um menino ainda de 20 e poucos anos que eu era quando comecei a pregar, tudo bem. Mas eu já... A coluna já não é mais a mesma, vocês têm que entender. Deixa os meninos pagar o preço já, eu já paguei. Aí o pregador que não vai em lugar de hotel ruim. Eu não falei que eu não ia, eu só falei que não ia. E eu fiz uma oração, falei, Jesus, tem misericórdia do teu servo. Aí ele me deu um desânimo quando o avião estava pousando. Aí pousou, tal, o cara foi me pegar, ô pastorzão, tudo bem, aleluia, glória a Deus, vamos lá, e aí? Ah, vou levar o senhor, só que aí eu já conheci, que ali é um lugar que eu tinha ido várias vezes. Aí tomou um outro caminho, falou, um caminho diferente. Aí ele entrou num lugar diferente. Aí ele parou assim na frente de um. Falei, Aí ele falou assim, pô, veio um pastor aqui, reclamou demais da cama do outro hotel lá e a gente decidiu mudar. Aí eu falei, esses pregadores jovens não sabem de nada, pai, então paga preço. O meu tempo é tempo de missionário, de vaga. E por dentro eu... O olho brilhou, eu fui pregar com o olho brilhando à noite. Aí deitei de tarde, disse, coisa boa. Fiz um vídeo para ela, foi só faltou você, o resto está tudo perfeito. Segura na mão de alguém e diga, tem mel no caminho. Então você pode orar. Senhor, tu sabe que a minha coluna não está aguentando aquele colchão. E o caminho mudou, o caminho foi outro. Quem pode dar glória a Deus? Em Mateus 9, 29, Jesus cura 2 cegos. Após eles expressarem sua fé, sabe o que Jesus disse para eles? Seja feito segundo a fé que vocês têm. Segundo a fé que vocês têm. Qual era a fé que o exército tinha? Se eu comer, eu sou? Qual era a fé que o Jonatas tinha? Oh, que bênção, Deus colocou esse mel aqui para mim. Oh, que bênção. Meu Deus, eu estou na marcha de uma guerra e Deus põe mel no meu caminho. Quem está comigo? Eu preciso terminar. 1 Samuel capítulo de número 14, verso 28. Vamos olhar o texto. O horário já se foi. Então um dos soldados lhe disse: seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo o quê? Maldito seja todo o que comer hoje. Por isso os homens estão exaustos. Jonatas diz, o que Jonatas disse? 29. Meu pai trouxe desgraça. Tem graça e tem? A gente precisa escolher o caminho que a gente vai fazer na vida. O caminho da graça ou da? Eu decidi que eu e minha casa vamos seguir o caminho da graça. A igreja que Deus me permite pastorear vai seguir o caminho da graça. O ministério que Deus me concedeu vai seguir o caminho da graça. Que tem fardo, mas é leve. Tem jugo, mas é suave. Tem batalha e inimigo pelo caminho, mas tem mel na jornada também. Eu não vou nem para um lado nem para o outro. Eu não vou dizer que tem só inimigo e também não vou dizer que tem só mel. Mas vou dizer, tem inimigo com mel.
Sabe o que é maravilhoso? Que o único alimento que não estraga, o único alimento que não se corrompe, o único alimento que não se adultera, que se preserva, é o mel. O mel não apodrece, o mel não estraga. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa graça eterna e bondosa continua no caminho da gente. E a gente precisa escolher que tipo de vida a gente vai viver. Ele diz assim: meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como os meus olhos brilham, desde que provei um pouco deste mel. Veja como os meus olhos brilham, desde que provei um pouco deste mel. Como teria sido bem melhor, olha o verso 30. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram de seus inimigos. A vitória sobre os filisteus, o triunfo, a matança sobre os filisteus seria ainda maior. Verso número 31, e eu termino. Naquele dia, depois de derrotarem os filisteus, desde Miquimás até Jalom, os israelitas estavam completamente exaustos. Você percebe que não é que não teve vitória, mas teve vitória a um preço desnecessário. A fé sempre traz vitória. Caminhar com Deus sempre traz vitória. Mas a pergunta que eu faço para esta igreja hoje é: a que preço você quer vencer? Fica de pé. A Bíblia diz que havia um povo exausto, mais cansado do que o necessário. A Bíblia diz que a desgraça era evidente no olhar. Portanto, a graça se percebe no olhar. Quantos podem dar glória a Deus aqui? Ele disse: a vitória podia ter sido ainda maior, mas foi uma vitória limitada. E quando eu olho o verso de número 31, é gente vitoriosa, mas que não termina bem. E às vezes nós estamos tão concentrados nas vitórias que estamos esquecendo do caminho. No final teve vitória? Teve. Mas a que custo? Chegou no fim como? Alcançou a vitória a que preço? Às vezes o preço da saúde, o preço de um casamento, o preço de um relacionamento. Cheguei! Mas cheguei como? Cheguei doente? Cheguei amargo? Cheguei rancoroso? Cheguei sem brilho na vida? Deus está dizendo: tem vitória, mas tem um caminho de graça. Põe a mão no ombro de alguém e diga: você está livre para provar o mel do caminho. Diga: se você viver bem, não é pecado nem maldição. Diga: pelo caminho Deus já colocou bondade para desfrutar. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Você pode dar um aplauso pelo Senhor? Você pode dar glória a Deus aqui nesse lugar? Você pode aplaudir ao Senhor aqui hoje? Aleluia! Pega a sua Bíblia. Vai dando glória a Deus alguém aí. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo de número 8.
Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Verso de número 15. Romanos 8, 15. O que diz a Bíblia? Aleluia. Oh, aleluia. Eu quero que você leia comigo, a plenos pulmões, pode ser? Quem está comigo nesta manhã aqui para dar glória a Deus? Aleluia. No caminho tem graça. Vamos dizer, no caminho tem graça. De novo é mais forte todo mundo. No caminho tem graça. Vamos lá, vamos ler. Romanos 8,15. No 3. 1, 2, 3. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Dai glória a Deus aí, igreja. Dai glória a Deus aí. Eu não vou caminhar com medo de maldição. Eu recebi o Espírito de adoção de filho, pelo qual eu clamo: Abba, Pai. Levante a mão e grite comigo: eu descobri no caminho da graça o amor do Pai. Quem é meu Pai? É quem põe mel no meu caminho. Quem é meu Pai? É quem põe favor e graça na minha jornada. Oh, levante a mão, diga: eu descobri no caminho da graça a liberdade do Filho. Jesus veio como Filho para nos ensinar a ser filhos. Sabe o que eu descobri no caminho da graça? O vigor do Espírito. Pois o Espírito Santo é mais doce que o mel. É o vigor dele que me faz brilhar os olhos todos os dias. Levante a mão e diga: descobri o amor do Pai, a liberdade do Filho e o vigor do Espírito. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor.